Será que o fundo imobiliário BTCI11, um fundo de papel de base 10, é melhor do que o VGHF11? É o que vamos conferir aqui no vídeo de hoje. Então vamos fazer um comparativo desses dois fundos de papel de base 10 e, como de costume, aqui no final do vídeo vamos colocar um ao lado do outro e ver qual deles está se desempenhando melhor, apresentando assim melhores oportunidades de investimento. Então fique comigo até o final do vídeo que esse comparativo está bastante interessante. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se algum deles lhe interessar, procure se aprofundar, estudar, entender melhor como é que funciona para que assim você possa fazer uma boa escolha. Depois deixe aí nos comentários se você investe nesses dois fundos imobiliários, no BTCI11 ou no VGHF11. E se o canal te ajuda de alguma maneira, deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui pelo BTCI11. Como eu mencionei, um fundo de papel de base 10. Atualmente sendo negociado a R$ 10,18, com dividend yield de 11,73%. E nos últimos 12 meses, no acumulado, por cada cota, ele pagou aqui R$ 1,19. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do BTCI11 em dividendos por causa dessa uma cota, você teria recebido aí R$ 1,19. Além disso, você também estaria ganhando aqui com a sua valorização. Nos últimos 12 meses, ele se valorizou aqui, no caso, seu preço de cotação, se valorizou 11,5%, uma boa valorização. Descendo aqui, a gente pode ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que podemos considerar como seu preço justo, é os R$ 10,26. Como vimos aqui em cima, está custando R$ 10,18. Então, ele está muito próximo do que seria o seu preço justo. O seu P sobre VP está de 0,99. Então, ele está com um pequeno desconto, no caso, um pequeno deságio, custando 1% mais barato do que seria o seu preço justo. Mas, como eu mencionei, a diferença é muito pequena. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de R$ 1 bilhão, conta com caixa bastante interessante de 130 milhões, disponível para futuros investimentos, e já está chegando próximo aqui aos 170 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária, de 2,6 milhões de reais. Geralmente, alguns inscritos me perguntam, Lucas, o que seria uma liquidez média diária ideal para não ter dificuldades ali na hora de comprar ou de vender cotas de um fundo imobiliário? Basicamente, pessoal, tento pelo menos ali de 500 mil para cima já é suficiente para que você não tenha maiores dificuldades. Porém, quando maior, melhor, né? Especialmente aí passando de 1 milhão de liquidez média diária. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que o último rendimento anunciado pelo BTCI11 e pago no dia 14/3 foi de 9,2 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de 0,90%, levando em consideração a sua cotação base daquele dia que foi de R$ 10,18. Exatamente o preço de hoje. E mais aqui embaixo a gente pode ver o histórico de pagamentos em dividendos dele, pelo menos aqui dos últimos 5 anos. Por ser o fundo de papel, né, sempre tem essa oscilação aqui com respeito aos seus dividendos. Às vezes um mês ele paga um pouquinho mais, no outro mês paga um pouquinho menos, mas pelo menos nesse ano de 2023 ele vem se mantendo um pouco mais estável, apesar de estar caindo os seus rendimentos por causa dos seus indexadores, mas ele não está mais com aquela oscilação como aqui no ano de 2020 e 2021. E pelo menos ele tem conseguido pagar aqui acima dos 9 centavos, que é um ponto positivo. Vamos aqui, pessoal, no último relatório gerencial do BTCI11, entender um pouquinho melhor como é que ele funciona. Primeiramente, a gente pode ver que sua gestão é feita pela BTG Pactual, gestora de recursos. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,95% ao ano e ele não realiza a cobrança de taxa de performance. Aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultados. O seu último resultado disponível que temos aqui é do mês de dezembro de 2023. Então, podemos ver que no mês de dezembro de 2023, ele teve uma receita total de 7,9 milhões de reais, que foi uma receita bem inferior aos outros 3 meses anteriores. Suas despesas somaram o valor de R$ 869 mil. Então, no final, ele ficou com um resultado líquido aqui de praticamente 7,1 milhões de reais, que correspondeu a 7 centavos,1. E ele distribuiu em rendimentos 9 centavos,4. Então, ele gerou uma receita menor do que o valor que ele distribuiu. Mas como ele vinha gerando uma receita nos meses anteriores aqui superior ao valor que ele realmente estava distribuindo, então ele tinha uma reserva ali ainda acumulada que ele usou para poder conseguir manter esse patamar aqui de dividendos de 9 centavos,2. Porém, podemos notar o seguinte, que desde julho do ano passado para cá, ele vem caindo seus rendimentos.
E nesse mês de março, como já vimos, ele pagou aí 9 centavos, um pouquinho a menos do que ele vinha pagando. Então a expectativa, se a taxa Selic ela continuar caindo e o índice IPCA ele também continuar ali na expectativa das metas, possa ser que o rendimento venha a cair um pouquinho mais. Aqui podemos ver, pessoal, os seus indexadores, a maioria dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA, 70% deles, com uma taxa de IPCA mais 7,2%, que é considerada aí uma boa taxa, geralmente de ativos seguros. Aqui também podemos ver que ele tem 27% dos seus CRIs indexados ao índice CDI, com uma taxa fixa de 3,2%, que também é uma taxa muito boa, considerada aí relativamente de ativos seguros. E ele também tem 3% aqui indexados ao índice IGPM, mais uma taxa fixa de 8,4%. Então, pelo menos aqui pelas suas taxas, podemos ver que os seus devedores são relativamente considerados bons devedores, empresas sólidas que dificilmente vão dar algum tipo de calote. Eu sempre menciono que não é impossível um tipo de calote acontecer, mas ao analisar que as taxas fixas é uma maneira mais simplificada da gente ver se são devedores mais sólidos ou mais arriscados. Descendo um pouquinho aqui, a gente pode ver o setor também, que é um dos critérios que a gente pode levar em consideração ao analisar se um fundo de papel ele é mais arriscado ou mais seguro. Podemos ver que a maioria dos seus devedores estão no segmento de logística, que é considerado um bom segmento, também o segmento de shopping com 20% e o segmento residencial com 21%. Talvez você me questione, sim, Lucas, quais seriam os setores aí mais arriscados de devedores? Por exemplo, hotelaria seria mais arriscado, loteamento também, multipropriedades, são segmentos considerados um pouco mais arriscados. Aqui a gente pode ver todos os CRIs que atualmente o BTCI11 ele tem seus investimentos, e um ponto interessante é com respeito ao seu PL, no caso ao patrimônio líquido do fundo investido em cada um desses devedores. Ele só tem um aqui que supera os 5%, que é esse primeiro aqui que eu estou selecionando para vocês, porém todo o restante aqui está inferior a 5%. Então ele não tem concentrações e esse ponto é muito importante, já que minimiza aí eventuais riscos. Mesmo que ele venha a sofrer algum tipo de calote, por ele não ter concentrações, isso vai ter um impacto menor na receita do fundo. Aqui também podemos ver que ele investe em alguns fundos imobiliários, são esses daqui, que estou selecionando para vocês, e o próprio BTCI11 investe aqui no VGHF11. Ele tem um pouco mais aqui de 84 milhões de reais investidos nisso. Ele também tem alguns ativos aqui da renda fixa, esses dois ativos aqui, que ele tem um valor de 151 milhões de reais investidos. Então esse é o fundo BTCI11, pessoal. Agora vamos aqui, pessoal, para o VGHF11. Atualmente está sendo negociado a R$ 9,33, seu dividend yield no momento está de 13,93% e já pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 1,30 por cada cota. Então pagou um pouquinho a mais do que o BTCI11. Além disso, ele está com uma pequena valorização nos últimos 12 meses de 2,75%. Se comparar com o BTCI11, a valorização foi bem menor. Descendo aqui, a gente pode ver o seguinte, que o preço justo do VGHF11 é os R$ 9,27, mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 9,33. Então está um pouquinho acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,01, isso quer dizer que ele está com ágio custando 1% mais caro do que seria o seu preço justo, diferente do BTCI11 que está com um pequeno desconto de 1%. O VGHF11 no momento ele tem um patrimônio aqui de 1,5 bilhão de reais, conta com caixa aqui de 34 milhões e já está chegando próximo aqui aos 400 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 5,4 milhões de reais. Seu último rendimento anunciado e pago foi aqui de 10 centavos por cada cota, então um valor um pouco maior do que o BTCI11, e esse valor em dividendos correspondeu a um rendimento de 1,06%. Se pegarmos o seu histórico aqui de pagamentos, desde que o fundo começou lá no início de 2021, no mês de março de 2021, podemos ver também a sua oscilação com respeito aos seus rendimentos, especialmente por ele investir a maior parte do seu patrimônio em CRIs, então ele tem essa oscilação dos seus rendimentos. Mas é notável aqui que pelo menos nesses últimos 2 anos ele não pagou um dividendo inferior a 9 centavos por cada cota. Vamos aqui agora, pessoal, no relatório gerencial do VGHF11, conhecer um pouquinho melhor esse fundo. Aqui podemos ver, primeiramente, que ele cobra aqui uma taxa de administração e de gestão de 0,90% ao ano. Ele também realiza a cobrança de taxa de performance de 20% sobre QCD, o índice IPCA mais uma taxa de 3% ao ano. E sua gestão é feita aqui pela Valora, Gestão de Investimentos.
Aqui podemos ver, pessoal, o seu demonstrativo de resultados. Então, durante esse último mês de fevereiro, ele teve uma receita aqui de 16 milhões de reais. E suas despesas somaram um valor aqui de 2,4 milhões de reais. Então, no final, ele ficou aqui com resultado líquido de 13,6 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos o valor de 16,4 milhões de reais. Então, ele gerou uma receita também menor do que o valor que ele distribuiu. Mas ele também tinha uma reserva acumulada. Por exemplo, se voltarmos aqui no mês de janeiro, ele gerou 19 milhões, distribuiu apenas 16,4 milhões. Aqui embaixo a gente vê que ele tinha uma reserva acumulada aqui de quase 2,9 milhões de reais. Então, que ele usou para poder pagar os 10 centavos de rendimentos para os seus cotistas. Aqui, pessoal, a gente pode ver os investimentos que atualmente o VGHF11 ele faz. Então, podemos ver que 59% do seu patrimônio está investido em CRIs. Então, esse atualmente é o seu principal investimento. Ele tem aqui também 34% do seu patrimônio investido em cotas de outros fundos imobiliários. Ele tem aqui 4,8% do seu patrimônio investido em SPE. Além disso, ele tem pequenas posições em FDICs, 1,7%, e também em ações, com 0,3% do seu patrimônio. Aqui podemos ver os indexadores dos seus CRIs. Então, na sua grande maioria, estão indexados ao índice IPCA. Ele tem aqui 3 variações do índice IPCA e 36% está indexado ao índice CDI. Então, bem parecido lá com o BTCI11. Outro ponto também positivo do VGHF11 é com respeito ao seu PL. Eu sempre menciono aqui com respeito a concentrações. Podemos ver que o ativo que ele tem maior exposição é esse primeiro, com 4,63% do seu patrimônio investido nele. Todo o restante aqui está inferior a 5%. Então, tanto nos CRIs como também nos fundos imobiliários que atualmente ele não tem nenhum tipo de exposição. Como vocês podem ver aqui, ele não tem concentrações e isso, como eu já mencionei, minimiza bastante os eventuais riscos. Vamos aqui agora, pessoal, colocar um ao lado do outro e ver qual deles tem se desempenhado melhor. Então, primeiramente, com respeito ao seu preço de cotação, podemos ver que o VGHF11 ele tem um preço muito mais acessível do que o BTCI11. Então, para quem tem pouco dinheiro para investir, o VGHF11 talvez seria um pouco mais interessante. Com respeito a dividend yield, o VGHF11 também supera o BTCI11. Com respeito ao P sobre VP, o BTCI11 se destaca já que ele está aqui com 1% mais barato, sendo que o VGHF11 está custando 1% mais caro. Porém, a diferença é muito mínima, né, pessoal? Podemos ver aí que é de apenas 1%. Com respeito à liquidez, o VGHF11 também se destaca, tendo uma liquidez bem superior. Com respeito ao patrimônio também, tem aproximadamente aí 500 milhões de reais a mais em patrimônio. Com respeito ao caixa, o BTCI11 ele se destaca com caixa melhor do que o VGHF11. Com respeito ao número de cotistas, o VGHF11 se destaca, já que ele tem uma quantidade bem superior. Com respeito à gestora, pelo menos na minha opinião, as duas são ali medianas. Com respeito à taxa de administração, o VGHF11 destaca, cobrando uma taxa um pouquinho menor. Porém, com respeito à taxa de performance, o BTCI11 se destaca, já que ele não realiza essa cobrança, o VGHF11 sim. Então, pessoal, na opinião de vocês, qual fundo de base 10 entre o BTCI11 e o VGHF11 é melhor para se investir? Os dois são boas opções de fundos imobiliários, porém, o VGHF11 no momento ele tem apresentado, pelo menos aqui na minha opinião, alguns números melhores. Isso não quer dizer que o BTCI11 seja um fundo ruim, não, muito pelo contrário. Se analisarmos o BTCI11, ele é até relativamente bem mais seguro do que o VGHF11. Mas deixe aí nos comentários sua opinião, qual deles é melhor para se investir. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.